Hoje a nossa aula será sobre pronomes relativos. Então vamos ver quais são estes pronomes, como nós aplicamos em orações e textos. Vamos descobrir. Os pronomes relativos, nós podemos encontrar variáveis e invariáveis. Os variáveis são todos aqueles que nós podemos flexionar, né, em masculino e feminino, plural ou singular. E os invariáveis, por sua vez, são aqueles que nós só podemos escrever de uma forma. Por exemplo, esta é a cidade de que gosto. Esta é a cidade. Gosto muito desta cidade. Então, o pronome relativo que faz referência ao termo cidade. Atenção! Ao contrário dos demais pronomes relativos, o cuja, cujas, cujo e cujos, estes pronomes referem-se sempre a um termo posterior a eles, quer dizer, primeiro vem o pronome relativo e depois a palavra referência. Por exemplo, essa é a cidade de cujas praças gosto. Então, primeiro o pronome relativo e depois a quem eu estou fazendo referência. Então, variáveis, os pronomes relativos cujo, cujos, cuja e cujas. Eles concordam em gênero e número com o termo subsequente a que se refere. Então, praças, feminino, plural. Então, o pronome relativo a quem eu faço referência neste momento também deverá concordar em gênero e número. Então, é errado, pessoal, empregar artigo seguido desses pronomes, como às vezes a gente encontra, por exemplo, cujas as praças. Isso é errado, certo? Então, o pronome relativo ele pode também vir acompanhado de uma preposição, né? A preposição são termos que são obrigatórios dentro de uma frase, dentro de uma oração, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aquela é a garota a quem me referia. Aquela é a garota, eu me referia a ela. Então, ao invés de eu fazer toda essa composição com duas frases, eu escrevo uma frase, né, uma oração com o pronome relativo. Aquela é a garota de quem gosto. Aquela é a garota, gosto dela. É a mesma coisa que nós dividirmos, então, em duas expressões diferentes, certo? Aqui, nós continuamos com alguns exemplos. Ó. Aquela é a garota em quem confio. Aquela é a garota com quem converso sempre. Aquela é a garota sobre cujos olhos falei. Então, todos esses termos sublinhados são preposições. E depois vem o pronome relativo. Tem ainda o emprego de alguns pronomes relativos em determinadas frases, orações e textos, né? Então, vamos lá. Vi o professor sobre quem você falava. Então, sobre quem é uma pessoa, né? Então, ele faz referência também à pessoa. Este é o Jeep a quem trato como amigo. Eu estou quase que tornando uma pessoa humana esse Jeep, né? Então, personificação. Tratei muito bem do cão que você me deu. Então, o que ele faz referência a seres em geral. Então, assim, os pronomes relativos, qual, quais, são sempre precedidos do artigo. Quer dizer, antes destes pronomes vem sempre o artigo, certo? E, da mesma forma, ele tem que combinar em número e gênero com seus antecedentes. Por exemplo, os escritórios para os quais trabalho ficam no litoral. Então, seria errado eu dizer os escritórios para quais trabalho. Sempre que eu vou usar o quais, eu uso o os ou o as. Antes, ou o a ou o, se for feminino. Se for singular também. Então, o emprego de alguns pronomes relativos. Tá? Aqui também tem várias formas de empregar esses pronomes relativos que eles dão uma ideia de lugar, de modo, de tempo, né? De indefinição. Então, o bairro onde moro fica próximo ao centro da cidade. Então, faz referência a lugar.
O modo como você me tratou foi excepcional. Também modo. E assim por diante. Então, agora, com esta aula, tenho certeza que todos vocês agora vão aplicar de forma correta os pronomes relativos.